Mais um exemplo aqui para vocês de um noivo, por exemplo. Você vê que aqui a gente tem um problema grande de oleosidade da pele, mas eu vou aplicar para vocês verem. Ele já me perguntou o gênero. Lembrando que nas configurações do aplicativo você tem como pedir para ele identificar automaticamente. Então nós temos aqui o noivo, suavização da pele, mas eu preciso remover essa oleosidade, ó. Vê que quando você usa demais estraga, né? Então isso é óbvio, acho que não precisa nem dizer, né? Então usar com carinho, com cuidado, remover o brilho. Eu posso remover poros ou não, imperfeições, enfim. Eu posso até colocar aqui no mesh, ó. Quanto mais eu coloco no mesh, e isso vai cagando a imagem também. Então você tem que estar ligado. Você não pode também sair tacando o pau aqui em tudo, não. Ver o que acha mais interessante. Destacar, ó, a parte do rosto. Acho que já está começando a ficar interessante, ó. Essa luz entrando aqui eu não estou achando interessante, tá vendo? A iluminação, a coloração da pele. Prefiro a original, ó. Vou suavizar um pouquinho essa oleosidade aí da pele. Ah, incômodo. Me incomoda muito. No meu outro Mac eu tenho já as predefinições que eu uso, tá, gente? Aqui eu estou mostrando para vocês gravando nesse computador, mas no outro eu já tenho todas as predefinições, tudo certinho que eu já uso. Eu não demoro para fazer isso, não, porque ele já inclusive aplica a predefinição que eu escolhi. Quando você configura de maneira adequada, ele já vai entrar no plugin, já vai escolher automaticamente qual rosto, se é feminino ou masculino, já vai na predefinição que você selecionou. É muito mais rápido, muito mais prático. Você faz um ajuste somente, obviamente, se for necessário. Então já fiz aqui o ajuste antes e depois. Não vou mudar o modo do rosto do bichinho, não. Deixa o bichinho assim, tá legal. Eu vou retornar o plugin e a foto já está praticamente aqui pronta. Você vê que dessa vez eu deixei um aspecto bem mais natural. Eu vou abrir aqui o aplicativo agora, Portrait Pro Studio Max. Eu vou abrir como aplicativo e não somente como plugin, para que vocês tenham uma noção aqui do que é possível. Uma coisa que é legal é que você pode marcar aqui, como eu falei antes, ó, encontrar o gênero e idade automaticamente. O último detalhe que eu preciso que vocês saibam é exatamente isso aqui. Abrir lote de imagens. Sou fotógrafo de formatura, fiz um ensaio no estúdio e óbvio que eu não vou editar todas as fotos para entregar para os formandos escolherem, mas você já pode entregar umas fotos assim no padrão melhoradinho, né? Então eu venho aqui, ó, seleciono todas as imagens que eu tenho, vou pedir para ele, obviamente ele vai ter que identificar, ele já está fazendo isso, já está encontrando todos os rostos, ó. Aqui à esquerda ele mostra todos os rostos que ele encontrou. Inclusive ele vai mostrar os que ele não encontrou, que não foi o caso aqui, ele vai encontrar todos. Eu posso aqui marcar a opção, ó, salvar automaticamente no subdiretório da imagem, ou posso num diretório específico, mas nesse caso vou optar aqui no diretório da imagem. Vou escolher a qualidade do meu arquivo, eu quero um JPEG em qualidade máxima, e aí eu posso configurar o gênero automaticamente. Todos os rostos são adultos, ou ele pode identificar automaticamente. Vou colocar que são adultos, porque eu já sei que são. E aqui é onde está o pulo do gato, ó, aplicar modelos, modelo padrão para rosto feminino. Vou colocar aqui, ó, glamurosa, mas você pode simplesmente ter salvado a opção lá de noiva, ou então de estúdio, que você achou mais interessante. Os rostos masculinos, estúdio homem, ou então noivos. E aqui nós temos o padrão para criança, e criança eu realmente não uso o aplicativo, certo? Então eu dou simplesmente ok ao que ele está fazendo. Ele já começa a processar. Ele já identificou uma mulher, já processou a imagem e já está salvando isso. Tudo em lote, isso, ó, já está salvando. Ele mostra aqui do lado esquerdo um disquetezinho, que é uma coisa bem moderna, né? Podia ser um pendrive, cacete. Mas enfim, ele mostra aqui um disquetezinho que é exatamente que a imagem já foi processada e já foi salva. Será que foi? Vamos dar uma olhada lá. Vim aqui na pasta, está aqui a minha subpasta, meu subdiretório onde ele fez o tratamento, e está aqui, ó, todas as fotos já com o tratamento. Óbvio, eu botei aquele tratamento glamurosa
e estragou todas as fotos, porque é um tratamento muito forte, é um tratamento padrão. Então, por favor, não façam isso. Principalmente o cuidado com o molde dos rostos, ter o respeito pela pessoa que você está editando a foto. Se for fazer, faça de forma sutil, de forma que fique bacana, né? Mas você pode definir isso como uma forma sutil, bacana, leve, salvar como padrão e aplicar isso, por exemplo, para todas as fotos de estúdio que você fez na formatura, e vai entregar o material já meio que pronto para o cliente. O cliente vai se impressionar, caramba, esses aqui são os arquivos originais. Você vai dizer, tá tudo original, sai da minha câmera assim, eu sou muito bom. Eu já estou aqui no outro Mac, que eu tenho o hábito de trabalhar, já está tudo configurado, ele já reconheceu o rosto automaticamente, ó, e já entrou aqui no modo. Olha que legal, original antes. Olha a olheira do cara. Vê que é um tratamento muito leve que eu faço. Eu posso aqui selecionar outros rostos, ó, indicar para ele, ó, clicando no nariz e no queixo, onde é que tem um novo rosto. Ele já reconheceu como masculino, ó. Vou continuar. Vocês vão ver que o antes e depois é um negócio brutal. Ó, olha isso. Óbvio, eu tô com uma face aqui que não tá muito bem iluminada e ele tá aqui criando um problema para mim, né? Eu vou aqui, ó, posso desabilitar a suavização de pele, que não acho interessante, mas eu vou diminuir um pouquinho. Júnior, mas aí ficou uma mancha aqui desse lado, o programa não entende que tem uma sombra e tal. Beleza, eu vou voltar lá no plugin, aplicando, né, o plugin, obviamente, e agora já aqui eu vou pegar o meu pincel de histórico e passar essa no olho. E aí olha só, antes, depois, antes, depois. Lembrando, galera, olha o pescoço do cara aqui. Antes, olha o pescoço do cara, depois. Lembrando que eu não fiz absolutamente nada além do que o plugin de forma automática com o padrão que eu já tinha desenhado. Ó, antes, depois, mais perto, antes, depois. Então é um plugin sensacional. Então eu espero que vocês tenham gostado, gente, do Portrait Pro, tudo baseado em inteligência artificial. E eu vou estar trazendo também no futuro mais 4 plugins incríveis que trabalham com inteligência artificial. Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.